Bom dia, amados em Cristo Jesus. Chegamos ao capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Esta é a terceira vez que temos acesso ao relato da conversão de Paulo no livro de Atos. Desta vez, Paulo encontra-se na presença do rei Agripa, a quem relata sua história de conversão. O rei Agripa, que fora visitar Festo, procurador da Judéia, tomando conhecimento da prisão de Paulo e que este se encontrava sob a custódia de Festo, quis ouvi-lo, pois estava curioso a seu respeito, como diz Atos 25, 22. Então Paulo foi trazido à presença do rei Agripa e este lhe permitiu para que falasse e fez em sua defesa. Então, Atos 26, lemos no verso 1. Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar a minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Afinal, o rei Agripa II era bisneto do rei Herodes o Grande, o filho do rei Agripa I, reis da Judéia. Portanto, ele conhecia o judaísmo, conhecia as leis, conhecia as escrituras. E assim segue Paulo. Peço que me ouça com paciência. Então, Paulo vai para contar a sua história. Inicia com a sua vida antes de conhecer a Cristo. Verso 4. Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a minha infância entre o meu povo e depois em Jerusalém. Também sabem, e talvez até estejam dispostos a confirmar, que vivi como fariseu, a seita mais rígida, rigorosa da nossa religião. E não foi só isso. No verso 9 ele diz, e eu costumava pensar que era minha obrigação religiosa empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo, os cristãos, e eu votava contra eles quando eram condenados à morte, diz Paulo. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas a fim de obrigá-los a blasfemar contra Jesus. E eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Então, todo esse ódio e violência contra Paulo, ele mesmo conhece muito bem. Ele a praticou contra outros. Ele mesmo perseguiu cristãos com ódio e com violência. E qual é a razão disso tudo? Um nome: Jesus de Nazaré, o Messias, o Cristo de Deus, o Salvador que por nós morreu na cruz. Foi cravado naquela cruz com ódio e violência, pois não o conheceram de fato, diz a Escritura. Não creram no seu nome, não acolheram o seu ministério, julgavam-no louco, blasfemador, pois o que dizia e fazia reivindicava uma única conclusão: Ele é o próprio Deus vivo entre nós. Quem mais ousaria afirmar coisas do tipo, eu e o Pai somos um? João 10:30. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. João 15:23, referindo-se a Deus. Então lhe perguntaram, onde está o teu Pai? E Jesus respondeu, vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu Pai, falando de Deus. Bem, é com este Cristo vivo que Paulo teve um encontro e o conheceu pessoalmente, quando estava a caminho de Damasco, como segue relatando ao rei Agripa, verso 13. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho de Damasco, uma luz do céu mais intensa que o sol brilhou sobre mim e os meus companheiros. Todos nós caímos no chão e ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Verso 15,
Quem és tu, Senhor? Perguntei eu. E o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Nossa vida cristã, nossa vida de fé, é uma vida em Cristo. Estamos tão intimamente conectados com o Senhor e uns com os outros que somos corpo de Cristo, somos igreja do Senhor. E Cristo é o cabeça dessa igreja. Assim, Paulo não apenas perseguia pessoas religiosas individualmente. Ao perseguir os cristãos, ele perseguia o próprio Cristo. Ao enviar em missão os seus discípulos, Jesus disse a eles: quem aceita a sua mensagem também me aceita. E quem os rejeita também me rejeita. E quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou, falando do Pai. Vejam, como a fé no Cristo vivo nos conecta com o Senhor e uns com os outros de uma forma indivisível. Jesus disse em alta voz às multidões, em João 12, 44 e 45, se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou, o próprio Deus. Em João 14, 20, ele diz: no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai. Vocês estão em mim e eu estou em vocês. Concluindo a sua defesa, Paulo não deixa de confrontar o próprio rei. E então ele diz: Rei Agripa, você conhece os profetas, não conhece? E neste instante, imediatamente, o rei Agripa o interrompeu. Verso 28. Você acredita, Paulo, que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Com esse breve discurso? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais que aqui estão presentes tornem-se como eu, tementes ao Senhor Jesus, crentes no Senhor Jesus, exceto essas algemas que me prendem. Sim, clamo ao Senhor que o seu coração seja hoje tocado pelo seu Evangelho, pelo Evangelho de Cristo, e que não perca essa oportunidade de render também a sua vida, ainda que tenha sido uma breve devocional. Que nesse pouco tempo o Espírito de Deus possa ter trabalhado em teu coração, porque esse Evangelho segue sendo o poder de Deus para salvar você. Amém.